Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, todos estão me ouvindo, me escutando? Dá um ok aí para eu saber que está tudo ok. Boa noite, Severino. Boa noite, Cristina. Boa noite, Neuza. Boa noite, Regina. Boa noite, João. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Suzete. Boa noite, Elaine. Boa noite, Marise. Boa noite, Alex. Boa noite, Iris. Boa noite, Marina. Boa noite, Margarete, Sandra. Então vamos lá, pessoal. Que bom que estamos aqui. Já são 20h21, então vamos começar. O tema de hoje é bem importante, porque muita gente está tendo sintomas, está tendo mal-estar, né, seja físico, seja emocional. Tem pessoas que fazem exames, não dá nada em exame, né, e a pessoa fica sem saber o que está acontecendo, por que sente determinados sintomas, né, como dores no corpo, irritação, angústia, ansiedade, o mental confuso, o emocional confuso, variações de humor, e até mesmo situações cardíacas, né, podem estar acontecendo devido a esse momento de transição planetária. Claro que todos esses sintomas, eles também podem estar relacionados a outras causas, né? A gente não tem exatamente como saber, mas que esse momento, ele realmente está mexendo com o nosso metabolismo do corpo físico, com o nosso emocional, com o nosso mental, com o nosso energético e com o espiritual, realmente esse momento está mexendo com tudo isso, né? E eu digo por experiência própria, eu tenho uma certa sensibilidade, né? E, e muitos desses sintomas eu sinto, né? E eu de vez em quando faço exames e não dá nada, então eu fico concluindo que provavelmente seja isso. Então é sobre isso que nós vamos falar, né? Ao mesmo tempo que é importante a gente saber que isso existe, que isso está acontecendo, eu vou falar um pouquinho para vocês da explicação mais técnica, né, mais teórica sobre isso, mas o mais importante, eu acho, que é a gente saber que isso existe, porque isso está nos influenciando, e a gente saber também que a gente pode, com ajustes no nosso dia a dia, né, ter uma qualidade de vida diante de tudo isso. Então, é um momento muito específico do planeta, né, é um momento bastante desafiador. A gente sabe que está tendo essa mudança da era, né? Então, existem as eras, né? Então, a princípio, acredita-se que agora estamos passando para essa, da era de peixes para a era de aquário, e isso não é só, assim, uma mudança teórica, né? É uma mudança de frequência no planeta. E, além disso, existe
as tempestades solares, né? Então, assim, o sol, ele é remédio para nós, tá, gente? O sol é remédio. Já fiz vários testes de estar esquisita emocionalmente, fisicamente, de estar, assim, com pensamentos ruins na cabeça, deitar e ficar tomando sol, e, de repente, aquela luz do sol simplesmente traz um bem-estar imediato e os pensamentos ficam luminosos, os sentimentos ficam luminosos e a sensação corporal fica luminosa. Então, o sol, ele é remédio, tá? Então, é muito importante a gente não confundir essas tempestades solares com achar que o sol é um problema, porque o sol é remédio para nós, tá? É muito importante que a gente tome sol todos os dias, para tudo, né? Pessoas que não tomam sol ou que tomam muito pouco sol, elas têm chance de ter 200 tipos de problemas de saúde, e não é exagero, não, tá? Então, existem 200 tipos de problemas de saúde que acontecem quando a pessoa fica sem tomar sol. Então, vamos deixar isso claro, né? Sol é remédio, é importante que a gente tome todos os dias. Claro que com bom senso, certo? Mas, eu quero explicar para vocês aqui o que são essas tempestades solares, tá? Tem também a ressonância Schumann, que é a medida da frequência do planeta, que essa ressonância Schumann está mudando, e é uma mudança muito brusca, tá? A medida em hertz mesmo da vibração do planeta. Então, vamos lá. As radiações eletromagnéticas causadas por tempestades elétricas, que são as tempestades solares, oscilam as frequências de ressonância das ondas estacionárias da Terra com a ionosfera. Nesse espaço forma-se uma cavidade ressonante. Só que as células, né, gente, do nosso corpo, elas sincronizam com essas atividades elétricas e com as ressonâncias atmosféricas naturais. E o nosso corpo sente tudo isso. Eu vou pedir para o pessoal da minha equipe colocar o slide, que aí acho que vai ficar mais fácil da gente acompanhar com as figurinhas. Isso. Então, né, gente, o nosso planeta Terra, ele gira em torno do Sol, então nós fazemos parte do sistema solar, e o que acontece no sistema solar nos afeta, né? Então, vamos lá, seguimos adiante. Em 1979, já se começou a fazer pesquisas científicas, tá? Concluindo que problemas cardíacos após perturbações geomagnéticas ocorridas por tempestades solares desencadeiam, então, problemas cardíacos, tá? Em 2013, também houve um outro estudo russo, né, falando da influência meteorológica e geomagnética em infartos do miocárdio e em AVCs. Então, sobre infartos, essas pesquisas mostraram que diminuem com temperatura alta, diminuem com pressão maior, aumentam com perturbação geomagnética. Então, perturbação geomagnética seriam esses desarranjos, né, causados por essas tempestades solares, por essa alteração na frequência Schumann. E sobre AVCs, dobram com ondas de frio, aumentam com mudanças de temperatura, alguns efeitos com queda de pressão e aumentam com perturbações geomagnéticas. Então, esses estudos mostrando que infartos e AVCs, eles ficam mais fáceis de acontecer nessas situações de desarranjos, né, geomagnéticos. E em 2007 saiu um outro estudo, né, efeitos da atividade geomagnética e meteorológica em pacientes com hipertensão. Vamos passar para o próximo slide. A gente não vai ficar batendo muito nessa teoria, não, gente, porque
é meio chatinho, né, e meio desnecessário. Mas é importante a gente saber que isso existe. E em 2014 saiu um mega estudo, eles chamam de mega porque 14 cientistas dos mais renomados em suas áreas, né, participaram em conjunto de um estudo. E a conclusão ali, né, no geral temos 19% de aumento nos casos de AVC por tempestades solares. Tempestades geomagnéticas moderadas causam um aumento de 27% nos casos de AVC. Se forem tempestades geomagnéticas fortes, aumenta 52% o risco de AVC. E se for tempestades geomagnéticas severas, aumenta para 52% o risco de AVC. Então, não é brincadeira, né, gente? Vamos passar para frente? E o mais interessante é que pouca gente sabe disso, né, gente? Isso deveria ser divulgado para que as pessoas, diante de sensações estranhas, diante de um sofrimento que elas estão ali com uma sensação esquisita, sem saber por quê, né? Se pelo menos isso for divulgado, as pessoas pelo menos sabem de onde está vindo o problema, né? E é um momento que o planeta Terra está passando. Então, simplesmente está acontecendo. Então, ali também eles falaram, né, do infarto do miocárdio, tem aumento com essas tempestades solares. Então, em 2020, outro estudo foi publicado na Lituânia entre o ano 2000 e entre o ano 2012. Então, quando ocorrem tempestades solares e explosões de radiação, notamos um aumento significativo em casos de AVE, que é acidente vascular encefálico. Então, vamos passar para o nosso próximo slide. Então, existe um site, tá, gente? Esse site aí, ó. Eu não coloquei o link dos. Depois, quem quiser NOAA. É NOAA com NOAA, tá? Esse site, ele dá como que está a situação das tempestades solares diariamente. Então, se um dia você tiver com uma sensação estranha, né, e desconfiar, poxa, será que hoje a tempestade solar está muito severa? Aí você acessa ali, né, que eles dão sempre uma atualização do dia. NOAA, isso mesmo. Deixa eu só pegar aqui a explicação, vou dar uma lida aqui, ó. Tempestades de radiação solar ocorrem quando uma erupção magnética em grande escala, frequentemente causando uma ejeção de massa coronal e uma erupção solar associada. Isso acelera partículas carregadas na atmosfera solar a velocidades muito altas. As partículas mais importantes são os prótons, que podem ser acelerados a frações consideravelmente maiores que a velocidade da luz. Nessas velocidades, os prótons podem percorrer a 150 milhões de quilômetros que separam o Sol da Terra em apenas dezenas de minutos ou menos. Ao atingirem a Terra, os prótons em alta velocidade penetram a magnetosfera, que protege o planeta de partículas carregadas de menor energia. Uma vez dentro da magnetosfera, as partículas são guiadas pela linha do campo magnético e penetram na atmosfera perto dos polos norte e sul. Então, esse site classifica essas tempestades usando uma escala, tá? Tempestades de radiação solar causam diversos impactos perto da Terra. Então é isso, vamos passar para o próximo, gente. Só para vocês verem que isso existe, que isso tem todo um acompanhamento, né, com sites especializados.
Então, um fator importante para nós, que mexe muito, muito, muito com o nosso corpo, com o nosso metabolismo, é a ressonância Schumann, tá? Então, nós já falamos que as radiações eletromagnéticas causadas por tempestades elétricas, que são as tempestades solares, oscilam as frequências de ressonância das ondas estacionárias da Terra com a ionosfera. Nesse espaço forma-se uma cavidade ressonante. As células sincronizam as suas atividades elétricas com essas ressonâncias atmosféricas naturais. A Terra é cercada por um imenso campo eletromagnético que vai do solo até cerca de 100 quilômetros acima de nós. Esse campo pulsa e, pelo efeito de ressonância, afeta tudo que está na Terra. Então, para a gente saber que isso está acontecendo, que isso afeta as nossas células começam a vibrar diferente por conta disso. Então, existe a ressonância Schumann, né? A ressonância Schumann é o conjunto de frequências de ondas eletromagnéticas causadas principalmente por descargas elétricas como raios e tempestades solares, que se propagam entre a superfície da Terra e a ionosfera. Em 2019, começou a elevação das atividades do Sol, e esse pico deve durar por 11 anos, até 2030, mais ou menos. Então, até 2030, a gente tem que estar ligado nisso, né? E o importante é fazer a nossa parte, o importante é buscar um estilo de vida saudável, buscar hábitos saudáveis, né? Porque se a gente tem determinados hábitos saudáveis, isso dá um suporte para o nosso corpo físico aguentar tudo isso que está acontecendo, certo? E se o nosso corpo físico tem um suporte mais saudável para aguentar tudo isso, o nosso mental, o nosso emocional também vão ter mais suporte para sustentar todo esse impacto, né, eletromagnético. Então, a ressonância Schumann, ela sempre foi, em média, de 7,8 Hz, tá? Por milhares de anos ela ficou nessa média. Porém, desde 1980, tem subido para cerca de 12 Hz. Mas, atualmente, tem dias que chega a 20 Hz e a 30 Hz. E houve casos raros que se chegou até 150 Hz. Então, imagina, gente, de 7,8, vamos arredondar aí para 8 Hz, né? De 8 para 20 já é mais do que o dobro, né? De 8 para 30 já é quase 4 vezes mais. Então, é muito impacto para o nosso sistema processar. E aí, na prática, né? Na prática, o que acontece é que as pessoas podem estar sentindo irritação, nervosismo, dores no corpo, tonturas, fraqueza, alteração na pressão arterial, confusão mental, sono afetado. Então, olha só, gente, olha o momento planetário que a gente escolheu para encarnar e viver nesse planeta. É um desafio muito, muito grande. E além de tudo isso, né, gente, além de tudo isso, existe o fato de que o planeta, ele foi muito afetado com toda a devastação que houve, né, muita poluição, muitas árvores já foram derrubadas e sacrificadas. Então, a vegetação, ela é a pele do planeta Terra, é a pele do planeta Terra. Então, em muitos pontos, em uma grande parte do planeta, a Terra está em carne viva, certo? Por quê? Porque a sua pele, que é a vegetação, foi arrancada. E as árvores, elas têm um papel muito importante no bem-estar do planeta Terra e no nosso, né?
Porque a qualidade do ar que a gente respira depende das árvores, o ciclo da água depende da árvore, né? Então, por exemplo, uma forma de se proteger de enchentes é plantar árvores, porque as árvores controlam, elas fazem essa autorregulação natural do ciclo das águas, né? E quando tem excesso de chuva, quem bebe esse excesso de chuva, né? Esse excesso de água da chuva, são as árvores. Só que como está faltando muita árvore no planeta, não tem árvore para beber aquela água da época de muita chuva. E aí fica sobrando água, né? Nesse momento do ciclo das águas no planeta. Então, se a gente plantar árvores, nós vamos facilitar esse sistema natural do equilíbrio das águas, né? Então, o próprio ar que a gente respira, né? A qualidade do ar que a gente respira piorou muito, né? Desde que foram sacrificadas tantas árvores. Em épocas de seca, que tem muita queimada, pior ainda, né? A qualidade do ar fica muito difícil. Então, plantar árvores é a primeira coisa, assim, que vai ajudar bastante, né? Tanto o planeta como a sua própria qualidade de vida, né? Se você quer ter um ar melhor para você e para sua família respirar, plante árvores. Se você quer evitar enchentes, plante árvores. Se você quer evitar desabamentos de terra, plante árvores, porque são as raízes das árvores que ajudam a segurar, né, os morros, a própria terra em si, né? Então, é muito importante isso. E aí tem as coisinhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Eu sei que nem todo mundo tem lugar para plantar árvores, tá, gente? Eu sei disso. Mas, assim, quem tiver um quintal, em 1 metro quadrado já cabe uma árvore, né? E aí, para reflorestamento, é de 3 em 3 metros, tá? Por exemplo, a casa que eu moro aqui de aluguel atualmente na cidade, né? Porque estou construindo para morar lá no alto da montanha, mas no momento eu estou aqui na cidade e aqui é perto de rio. Onde eu moro é a área que tem risco de enchente. Então, o que que eu fiz? Tem um quintal grande aqui, né? Onde eu moro. Então, no muro, na beirada do muro, eu plantei árvores frutíferas de 3 em 3 metros. Então, tá cheio de beija-flor aqui no meu quintal, e é dentro da cidade, tá, gente? Tá cheio de abelha, passarinho, né? Por quê? Porque eu plantei frutíferas que alimentam as pessoas, alimentam os passarinhos, a árvore bebe o excesso da água de chuva, né? Me ajuda a me proteger da enchente e fica todo mundo feliz. E quando eu sair daqui, eu acho que o proprietário vai ficar feliz também, porque eu plantei essas árvores bem na beirada do muro, então não atrapalha a passagem de pessoas, a entrada e a saída de carros, né? Então, são coisinhas que a gente vai fazendo e que fazem muita diferença, né? Para o planeta e para nós e para a nossa família. Mas, se onde você mora não tem quintal, se na casa da sua mãe, da sua tia, da sua avó tem quintal, tem terra, conversa com elas lá, fala, ai tia, me deixa plantar umas árvores aqui, ou mãe, pai, posso ir aí no seu quintal plantar umas árvores, né? E assim a gente vai fazendo a nossa parte. Vamos passar para o nosso próximo slide? Então, gente, essa transição para a era de Aquários, né, em que acredita-se que realmente a frequência do nosso planeta está ficando mais sutil, isso está realmente deixando o nosso chakra do terceiro olho mais aberto, isso está deixando a nossa pineal um pouco mais aberta também, porque a frequência do planeta está mais sutil, né? Então, digamos assim, o nosso sexto sentido, ele está mais aberto.
Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser uma esponja, porque como o campo está mais aberto, né, tanto para ter visões, para ter intuições, para receber mensagens da espiritualidade, mas não é porque isso está aberto que está protegido, tá? Então, temos que tomar cuidado para não virar uma esponja que vai absorver energias que não são boas. Então, é importante, sabe, manter a firmeza dos pensamentos, respirar, né? Sempre que sentir qualquer sensação estranha, respira. Isso deixa a gente mais alinhado, deixa a gente mais no aqui, no agora, né? Nos traz mais presença. E é importante ter táticas, né, no dia a dia que nos deixam com uma certa proteção espiritual. Eu gosto muito das plantas, tá, gente? Eu acredito que nesse momento de transição planetária, para mim, tá impossível de viver sem a ajuda das plantas, porque para mim as plantas que me ajudam muito. Então, o banho fitoterápico é algo que mantém o nosso campo energético espiritual mais protegido. O que é um banho fitoterápico? Você faz um chá concentrado, né, de alguma planta, e depois do seu banho de higiene pessoal, você pega aquele chá concentrado, que pode estar peneirado para não fazer tanta bagunça no banheiro, e você vira, né? Tem gente que gosta de virar direto na cabeça, tem gente que gosta de virar do pescoço para baixo. E aí você deixa aquele chá concentrado na frente do corpo, na parte de trás do corpo, né? Se você não quer jogar no topo da cabeça, despeja a jarra aqui, pelo menos a partir da testa, né? Que aí já vai manter pelo menos o chakra do terceiro olho, que está relacionado ao pineal, mais protegido, tá? Outra coisa que eu gosto muito é a defumação. Defumação significa você pegar determinadas plantas que estão secas, né? E você queima ela. Vou demonstrar aqui com a sálvia branca. Ai, gente, só que o isqueiro eu peguei para fazer defumação e não sei onde que eu deixei. Então, essa daqui é a sálvia, é um bastão de sálvia branca, ó. Uma excelente planta, tá? É uma planta americana essa, mas existem alguns sites aqui no Brasil que vendem, né? É só pesquisar na internet, bastão de sálvia branca. O bastão de cedrinho americano também é muito bom. Deixa eu ver aqui se está por aqui. Aqui, ó, gente. Né? Esse aqui, ele tá com as folhinhas soltas, é um tipo de pinheiro, tá? Mas aí a gente acende o isqueiro e queima, é uma planta seca. Você queima ele, é um incenso natural, 100% planta, é simplesmente a planta desidratada, tá? O palo santo, também. Então, são essas ajudas que as plantas vão nos dando, sabe, gente, que evita maiores sofrimentos. Então, eu esqueci de falar os banhos de plantas, né? Para quem não tem muita experiência com plantas medicinais, com fitoterapia, use uma planta de cada vez, tá? Tem plantas que são super simples, que todo mundo deveria ter em casa, tá? E que são maravilhosas para a gente fazer o banho fitoterápico, tá? Hortelã. Gente, quer coisa mais simples e mais maravilhosa que o hortelã? Quando a planta ela tá fresca, você macera ela, né? O que é macerar? Você pega a planta e vai esfregando ela na água de uma bacia e ela vai soltando aquele caldinho.
e vai chegar uma hora que a planta vai desintegrando e vai ficar aquele caldo. Aí você peneira, né? Ou se você tiver um quintal que você queira tomar um banho de planta no quintal, aí não precisa nem peneirar, aí fica até, faz até mais efeito, tá? Mas pode peneirar para não fazer tanta bagunça no banheiro. Hortelã, manjericão, alecrim, sálvia, rosa branca. Gente, são plantas tão maravilhosas, tenha na sua casa. Se você mora em apartamento, plante em um vasinho de planta, sabe? A planta que a gente tem em casa, ela faz mais efeito terapêutico na gente, por quê? Porque ela está convivendo no nosso ambiente. Lembre-se que a planta é um ser vivo, né? Todas as plantas têm um elemental, têm um espírito da planta ali que se você tem o costume de honrar, de agradecer, de pedir permissão, sabe, aquele espírito da planta, ele está ali como aliado para te ajudar, se você se conectar com ele. E sem contar que aquela planta que está na sua casa, ela está sofrendo todas as interferências que você está sentindo, né? Porque ela está ali. Então, ela mesmo já está treinada para ser um remédio mais específico para você, porque ela já está ali naquele contexto que você está. Então, gente, não tem como sobreviver nesse momento planetário sem a ajuda das plantas, tá? Até tem, só que o sofrimento é muito grande, né? Agora, se a nossa farmácia divina são as plantas, né, gente, e elas estão aí para nos ajudar, então é inteligente da nossa parte, né, aproveitar essa ajuda das plantas. Então, se você não tem na sua casa plantas frescas e que você só consegue adquirir plantas secas, né? Aí você pode fazer um chá, mas aí você não ferve, a não ser que for de alguma raiz. Mas, como essas que eu estou falando aqui, que são um uso mais básico, mais padrão, elas não são de ferver porque elas são folhas, né? Então, aí você põe uma água para ferver. Quando a água estiver fervendo, você desliga a água e acrescenta as plantas na panela, mexe bem e tampa. E deixa ali por uns 10 minutos fazendo uma infusão, sem ferver a planta na água. Ela vai ficar em infusão depois que você desligou a panela. Certo? Aí, depois desses 10 minutos, você peneira, põe numa jarra e vai tomar seu banho de higiene pessoal. Depois do banho de higiene pessoal, vira esse chá concentrado. Gente, é um alívio imediato, tá? E, assim, não só para essas situações desse momento planetário, mas, assim, para tudo, né? O ideal é tomar um banho de planta, assim, a 2 vezes por semana, a cada uns 4 dias. Em situações de crise, eu recomendo tomar banhos de planta diariamente, até sair da crise. Depois que você sai de alguma crise, de qualquer tipo de problema, aí você mantém 2 vezes por semana, tá? Então, se for planta fresca, você macera ela na água fria, tá? E depois, quando você for para o banho, você completa com um pouquinho de água morna, né? Só para dar uma quebrada ali na água da maceração, mas se for no tempo do calor e você aguentar com o banho de planta macerado frio, melhor ainda. Quanto menos você colocar água quente ali, mais efeito ele vai fazer. E se você não tem as plantas frescas e só tem elas secas, você faz um chá de infusão. Então, repetindo assim as plantas básicas que é maravilhoso para a gente usar: alecrim, manjericão, hortelã, sálvia, rosa branca. Bebê recém-nascido até 1 ano, a gente só usa a rosa branca, tá? Porque o campo energético de bebê recém-nascido é muito delicado. Depois de 1 ano, mais ou menos, já pode acrescentar a lavanda para crianças, né? Crianças que estão muito agitadas, gente. Nossa, quando der lá 9 horas da noite,
faz um banho de rosa branca para a criança. Se já tiver 1 ano, pode acrescentar a lavanda. E dá um banho de banheira, né? Despeja esse chá concentrado na água da banheirinha da criança. Gente, a criança vai dormir a noite inteira, vai dormir super bem, sabe? Não precisamos sofrer à toa, né, gente? Vamos ter as plantas como nossos aliados. E a defumação, tá? Eu me defumo praticamente todo dia, tá? Gosto de usar as plantas puras. Simplesmente a planta e você liga o isqueiro e queima a pontinha. Então, sálvia branca, cedrinho americano, palo santo, são exemplos aí de plantas bem legais para defumação. Se você conseguir algum incenso de qualidade, que você saiba que seja de qualidade mesmo, seja 100% planta, né, gente? Aí o incenso também pode ser usado para você se defumar. Quem tem fogão de lenha em casa, ou quem tem a possibilidade de acender um fogo, você pode, na brasa do fogo, né, pegar um potinho, colocar um pouco de brasa e usar resinas de qualidade também em cima da brasa, mas aí já é mais complicado, porque tem que acender um fogo e pegar a brasa. Mas o gopal branco, por exemplo, é maravilhoso, né? A mirra é maravilhosa, né? Jesus Cristo ganhou mirra de presente quando ele nasceu. Por aí você vê que não é qualquer coisa, por aí você vê que essa planta é maravilhosa. Jesus também ganhou incenso de presente quando ele nasceu. Ele ganhou 3 presentes: ouro, incenso e mirra, tá? Então, eu gosto de ter a resina da mirra e a resina do incenso na minha casa para fazer as defumações quando eu acendo o fogo e posso colocar na brasa, né, gente? Então, tá aí disponível, a gente tem que buscar, né, essas plantas que podem nos ajudar. Pode passar para o próximo slide. Então, são os desafios, né, gente, que estamos vivendo. A Mãe Terra é a nossa casa, é o nosso planeta. Temos que ser muito gratos a esse planeta, porque ele é a nossa casa, né? E se a gente procurar fazer a nossa parte para deixar o planeta melhor, vai ser melhor para nossa própria qualidade de vida. Então, estamos juntos nessa nave, porque a Terra é também uma nave, né? Ela flutua no meio do universo, então é como se fosse uma nave. Então, estamos todos juntos nessa nave, né? Que possamos, assim, fazer as melhores escolhas, né? Escolher ter uma vida saudável, escolher cuidar da natureza, tá? Porque nós somos parte da natureza. O nosso corpo, ele é feito de terra, de água, né? O nosso corpo, ele só funciona e só está vivo devido ao elemento ar, porque 1 minuto sem respirar, a maioria das pessoas morrem, tirando atletas de natação ou mergulhadores que aguentariam aí uns 2, 3 minutos no máximo, o resto, gente, com 1 minuto sem respirar, já era. Então, assim, a importância, né? Os elementos da natureza são os nossos alimentos. Sem eles, a gente não vive. Então, temos que cuidar. Não tem outra opção. Temos que cuidar da natureza, tá? E o planeta Terra é um ser vivo também, né? E ele também tem sentimentos. Ele também sente dores, né? Então, todo esse desmatamento, toda essa poluição, né, isso gera sofrimento para o planeta. E quando o planeta sofre, a gente também sofre, porque fazemos parte de tudo isso. Então,
Às vezes alguém pode estar sentindo angústia, agonia, porque está sentindo a tristeza do próprio planeta também, né? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar a cuidar da natureza vai ajudar a nossa própria saúde, né? Então, por exemplo, pessoas que escolhem comer corante, conservante, porcarias industrializadas, né? A pessoa está gerando lixo para o planeta, porque aquilo já, por si só, já vai ter um monte de embalagem, né? Diferente de você ir numa feira e comprar fruta e verdura que não tem embalagem, né? E ainda você leva lá sua eco bag ou você traz tudo em uma caixa de papelão, aí você não gera embalagem nenhuma. Mas a pessoa que come porcaria industrializada, o xixi e o cocô da pessoa está poluindo a natureza, porque vai sair com corante, com conservante, com acidulante, com um monte de veneno que vai poluir a natureza, né? Então, temos que refletir sobre isso, gente, e realmente fazer escolhas, né? Escolher mesmo ter uma vida mais saudável. Eu vou falar aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar em coisas práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente viver com mais qualidade de vida diante de todos esses desafios. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Então, essa é a nossa glândula pineal, né? Que ela é o nosso radar, ela é a nossa antena espiritual. Então, nesse momento dessa nova era de Aquários que está chegando, ela está mais aberta, né, para receber informações. Porém, essa abertura, a gente tem que estar ligado e tem que estar esperto para que o nosso campo energético esteja mais protegido, para que não sejamos esponja, digamos assim, né, de absorver também energias que não são boas. Então, por isso eu falei do banho de plantas e por isso eu falei da defumação, né, para a gente manter esse campo energético mais protegido. Agora, para quem quer conexão espiritual, para quem quer intuição, cuidado com o flúor e com o cloro, porque eles prejudicam muito a nossa glândula pineal. Eles fazem uma calcificação em volta da glândula pineal, evitando que a pessoa veja o que precisa ser visto, evitando que a pessoa tenha sua intuição. Então, pasta de dente com flúor, gente, não é legal, tá? Procure pasta de dentes naturais que não tenha flúor. Água com cloro também vai prejudicar que a sua glândula pineal tenha as conexões espirituais, né? E tenha as intuições. Então, até mesmo banho de piscina, que tem muito cloro, é meio bom evitar, sabe? Eu sei que quem mora em cidade grande é obrigado a tomar banho com água repleta de cloro, eu sei disso. Mas tudo que a gente puder evitar, né, já vai ajudar. Então, tomar água de torneira, ela vai vir com cloro. Esses filtros comuns residenciais, a grande maioria não tira o cloro da água, tá? Tem que ser filtros mais sofisticados para poder tirar o cloro da água da torneira. Geralmente esses filtros mais comuns, eles tiram os resíduos mais físicos, a sujeira física, né, resíduos da água. Mas aí o cloro você tem que buscar tomar água mineral ou ter um filtro mais sofisticado em casa que filtre realmente o cloro da água. E pasta de dente com flúor, gente, elimine da sua vida, porque ela prejudica a sua intuição, ela prejudica a sua conexão com a espiritualidade. Vamos passar para o próximo. Bom, então, diante desse desafio todo, né, gente, o que a gente pode fazer e o que a gente pode deixar de fazer
no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que a gente tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. Já falamos dos banhos de planta, já falamos da defumação, já falamos da pasta de dente com flúor, que é para tirar, já falamos de água com cloro, que é necessário evitar. Então, muito importante nesses tempos, né, diariamente, pisar na terra, né, porque quando a gente pisa na terra, esses excessos eletromagnéticos são absorvidos pela terra. Existe até mesmo exercícios que a gente faz com barras de cobre, né, você segura a barra de cobre, enterra um pedaço da barra de cobre na terra e segura para realmente descarregar mais ainda essa poluição eletromagnética. E nos pés a gente faz algo semelhante, só que enrola fio de cobre nessa barra de cobre para fazer esse aterramento mais completo. Mas quem não tem essas barras de cobre, é todo dia, gente, 20 minutinhos por dia. Se você não tem 20 minutos, 1 minutinho por dia já é melhor do que nada. Mas se você puder acrescentar na sua rotina de 20 minutos por dia, pisar na terra, vai fazer diferença para a sua saúde de modo geral. Principalmente porque nesse nosso momento planetário, nós temos uma poluição de aparelhos eletroeletrônicos. E isso é um problemão para a nossa saúde, né? A gente tem rede de Wi-Fi, tem rede de energias elétricas, é muito fio, gente, é muito aparelho, é muita coisa. Então, não é só a situação das tempestades solares, né? É esse momento que a gente vive de muita poluição de aparelhos, tá? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é pisar na Terra todo dia para dar uma descarregada nisso, né? Esse momento planetário também, ele é bem desafiador por questões políticas, né, gente? Por questões econômicas, então a economia está bem balançada, tem problemas políticos acontecendo por aí. Então, gente, temos que fazer a nossa parte, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso emocional, para a gente ter um suporte, né, para amortecer esse impacto todo sobre nós. Importante tomar o nosso banho de sol diariamente, eu comecei a live falando sobre isso, né, o sol, ele, para nós, ele é remédio, o nosso corpo físico precisa tomar sol todos os dias, a radiação das tempestades solares é outra coisa, né, agora, o raio solar para o nosso corpo físico, para a nossa saúde, ele é necessário. Então, diariamente, tomar um pouquinho de sol. Esses 20 minutos que você vai ficar pisando na terra, você já aproveita para tomar sol também. Ou, quando você sair para fazer uma caminhada, você já pega um sol, né? Porque o próximo item é atividade física, diariamente, regularmente. É a manutenção da nossa máquina, gente. Nós recebemos do grande mistério divino criador um corpo físico para o nosso espírito habitar nesse planeta. Então, vamos cuidar do nosso físico, né? E ele precisa de manutenção. A manutenção é alimentação adequada, né? Atividade física, tomar água. Então, pense no motor de um carro, né? As pessoas não abastecem um carro com combustível alterado, porque vai pifar o motor. Então, o nosso corpo, ele também precisa do combustível adequado, né? O nosso combustível adequado é tomar água, né? Um adulto de 70 quilos vai ter que tomar aí uns 3 litros de água por dia. A alimentação natural, né? O que é uma alimentação saudável natural? Evite tudo que passou pela indústria, né? De preferência, a comida que sai da terra e vem para o prato, sem passar por corante, por conservante, por código de barras, entendeu?
Atividade física diariamente, respiração. Respirar é fundamental, sabe? Fazer exercício de respiração mesmo. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Principalmente a hora que você estiver sentindo qualquer coisa esquisita, respira fundo. Surgiu um problema, um desafio, alguma coisa complicada, respira. Sentiu algum sintoma esquisito no corpo físico, mal-estar, respira. Sentiu algum sintoma esquisito no emocional, respira. Sentiu alguma coisa esquisita, alguma confusão mental, pensamentos esquisitos, pensamentos ruins, respira. A respiração é fundamental, gente. A gente um dia vai fazer uma live só sobre respiração, porque é uma coisa tão simples, mas ela mexe profundamente no nosso sistema nervoso, entendeu? Então, é por isso que o exercício de respiração, ele é tão maravilhoso, porque ele vai direto no nosso sistema nervoso. A respiração ela é tão importante que a gente pode respirar pelo nariz ou pela boca. Por quê? Porque se der problema no nariz, você consegue respirar pela boca. Se der problema na boca, você consegue respirar pelo nariz. Porque se você ficar 1 minuto sem respirar, já era. A Dora tem uma pergunta. O pessoal da equipe libera lá para a Dora perguntar. Dora, eu acho que você vai ter que abrir seu microfone. Ai, acho que Oi. foi. Não, eu não. Foi sem querer que eu apertei. Eu estava mexendo aqui sem querer apertei. Desculpa, né? Ah, então tá bom, não tem problema. Então, gente, respira, tá? Não sabe o que fazer em alguma situação, respira. E nesses tempos agora, como a gente explicou todos esses desafios, sabe, de manhã, dá pelo menos umas 3 respiradas fundas, sabe, gente, de manhã a gente já tem que acordar e se preparar, né, para enfrentar tudo isso. Então, tenha um momento de conexão com você mesmo, um momento de alinhamento. Eu gosto de saudar as direções de manhã, me defumar, né? Eu entro na minha caixa orgânica também, que é um equipamento ali que ajuda muito na nossa saúde, mas quem não tem a caixa orgânica, pisa na terra, respira, sabe? Usa o que você tem. Toma um chazinho, né? O ideal de manhã é tomar o nosso cacau medicinal, que aí já vai trazer um alinhamento, vai trazer nutrientes, vai trazer energia, vai trazer uma maravilha para dentro de você, através dessa planta maravilhosa que é o cacau medicinal. Quem ainda não sabe a receita do cacau medicinal, é só me pedir no WhatsApp. Eu já fiz uma live de cacau medicinal. E na Páscoa eu vou fazer outra live de cacau medicinal, tá? Porque é bem importante. Então, assim, de manhã a gente já tem que ter algum mecanismo que já nos alinhe, né? Você toma um chá, toma o cacau, respira. Alguma coisa você tem que fazer para já começar o seu dia alinhado. E antes de dormir também é importante, né, gente? Antes de dormir, fazer essas respirações. Eu gosto muito de fazer o exercício de respiração antes de dormir, porque ele é relaxante também. E como a gente passa muito tempo dormindo, né, porque é também a manutenção da nossa máquina, é dormir bem, só que o nosso espírito faz muita coisa enquanto a gente dorme, né, gente? E enquanto o nosso corpo físico se recupera, se recompõe, o nosso espírito trabalha bastante durante o sono, né? É, e isso é tema para uma live, né? Que são sonhos lúcidos, projeção da consciência e tudo mais. Mas isso é assunto para uma outra live. Mas, enfim, como o nosso sono, ele é muito sagrado, então é importante que a gente durma bem, é importante que a gente se prepare para dormir também. Os 20 minutos que a gente faz antes
de dormir, eles vão direcionar bastante ali tudo que vai acontecer durante todo o nosso sono. Então, é bem legal fazer respirações antes de dormir, que aí você vai tranquilizar o seu sistema nervoso, né? Isso digere o estresse que a gente passou durante o dia. Então, eu gosto bastante de fazer respiração antes de dormir, mas cada um pode ter sua prática, né? É muito bom tomar um banho relaxante antes de dormir. De preferência, aí você já toma o banho de fitoterápico depois do banho de higiene à noite, que aí você já dorme bem, bem mais alinhado, né? Eu gosto também de ficar entoando mantras dentro da minha cabeça a hora que eu estou ali relaxando para dormir, que aí já entra numa frequência mais elevada também. Você pode colocar uma meditação em áudio para fazer antes de dormir, né? A última live que a gente fez foi a autocura dos órgãos, e eu disponibilizei para quem assistiu a live o áudio da meditação que faz essa autocura dos órgãos, então assista lá no meu canal do YouTube. A gravação da nossa última live, e depois você me pede, tá? Esse é um excelente exercício para colocar antes de dormir, ou qualquer outra meditação, né? Então, deixa eu ver aqui o que está faltando, né? Pisar na terra, tomar água, fazer atividade física, respirar. Atividades de alinhamento de manhã, atividades de alinhamento antes de dormir, durante o dia, respirar fundo sempre que sentir qualquer coisa estranha, né? Os banhos de plantas para manter esse campo energético mais protegido, defumações também para manter o campo energético mais protegido. Gente, uma coisa que ajuda muito é dança, tá? Dança é remédio. Tá? Quando você estiver esquisito, põe uma música bem alegre, que fale coisas positivas e comece a dançar. É impressionante como muda completamente o nosso humor, nosso estado interno, sabe? Eu falo, né? Eu sou suspeita porque eu gosto muito de dança. Mas, assim, como terapeuta, né? Como uma pessoa da área da saúde, eu digo que dança faz tão bem para a saúde que deveria ser obrigado por lei, tá? Teve um dia aí que mas eu estava muito estranha, gente, eu estava muito esquisita, uma sensação estranha no peito. Aí eu até entrei naquele site lá de monitoramento das tempestades solares, né? E falei pro meu marido, falei, olha, eu tô bem esquisita. Eu falei, se daqui a pouco eu não melhorar, se prepara para me levar no hospital. Mas antes eu vou dançar. Gente, sério, coloquei umas 7 músicas e dancei da minha cabeça, não precisa ter uma técnica. Deixa o corpo dançar. Gente, depois de 7 músicas, eu estava outra pessoa, eu estava muito melhor. Então, não é só teoria, é só prática, né? Tudo que eu falo aqui é baseado em fatos reais que eu mesma aprendi, vivi, pratiquei, testei e vi que faz diferença. Que mais? Eu estava aqui pensando se eu ia ou não falar isso que eu vou falar, mas vou falar. Tem pessoas que são mais sensíveis e que sentem com mais facilidade o sofrimento do planeta Terra. E aí, além de você sentir todos esses efeitos no seu corpo físico e no seu emocional de tudo isso que está acontecendo, né? Pessoas mais sensíveis podem estar, além de sentir tudo isso que a gente vai sentir organicamente, então pessoas mais sensíveis podem sentir esse sofrimento da Terra, tá?
E se em algum momento você tiver a intuição que você está sentindo esse sofrimento da Terra, a minha experiência, né, porque eu sou dessas pessoas que sente, a minha experiência é assim, gente, ofertar mesmo para a Terra presentes. O que seria, por exemplo, eu vou fazer um chazinho de camomila aqui para mim e para minha família, e você oferta para a Terra um pouco de chá de camomila. Eu vou fazer o meu cacau medicinal aqui para mim, para minha família, e você oferta um pouquinho desse cacau medicinal também para a terra, sabe? Se você tem quintal em casa, ter um cantinho ali especial do quintal, que de vez em quando você oferta esses remédios para a terra também. Porque é muito interessante, né, gente? Porque a gente só vai oferecer para a terra o que a própria terra já nos dá. Mas é muito louco isso. Mas quando você oferta, realmente a Terra é um ser vivo e ela vai receber aquilo e aquilo alivia, né? Flores, né? Você pode ofertar flores para a Terra, se você quiser fazer algo mais sofisticado, você pode fazer uma mandala de flores, né? Muitas tradições indígenas fazem essas oferendas regularmente para a Terra, né? Com frutas, com sementes, com flores. Existe um ritual correto, porque é praticamente uma cerimônia, né, quando se faz isso. Que daí já é algo mais sofisticado, né? Mas assim, em casa, quando a gente sente que a terra está pedindo ajuda, porque se a gente está sentindo o sofrimento dela, é porque ela está pedindo ajuda, ela está precisando também de remédio, assim como nós estamos precisando de remédio. E esse remédio que eu digo são plantas medicinais, que é o que vai ajudar nesse momento nosso aqui. Então, essas próprias plantas medicinais que você utiliza para você e para sua família, você pode ofertar para a terra, tá? Mesmo que você não sinta as dores da terra, você pode fazer isso. E que vai ser muito bom para a terra e para você. Pessoal, eu acho que eu já falei demais, eu acho que eu já falei bastante. O que nós falamos aqui foi bem profundo, tá? Então, como sempre, preste atenção nos seus sonhos, tá? Fique ligado, porque quando a gente entra em assuntos assim profundos, geralmente o nosso inconsciente vai querer se comunicar com o nosso consciente através dos sonhos. Então, antes de acordar amanhã cedo, se você tiver um tempinho, tenta, antes de levantar da cama, tenta se lembrar o que você sonhou. Isso é um exercício legal de se fazer todos os dias de manhã, na verdade, tá? É só assim que a gente desenvolve a memória para lembrar dos sonhos, porque é uma memória específica, né? São conexões neurais muito específicas para se lembrar dos sonhos. E isso só se adquire treinando. E o treino é isso. Antes de levantar da cama, ficar lá, lembrando o que eu sonhei, né, quais foram as informações que eu recebi no sonho. E de preferência ter um caderninho e anotar. Tá? Fica aí essa dica para quem quer desenvolver nesse sentido de sonhos lúcidos. Mas um dia a gente vai fazer uma live só sobre isso. Mas é importante, tá? Toda vez que a gente entra em contato com essas informações mais profundas, é bom ficar ligado e prestar atenção. Vamos para o nosso próximo slide. Pessoal, então, quem tiver curiosidade de saber sobre o meu trabalho, eu trabalho com terapias naturais à distância, com naturopatia e também com a emissão Quantec Pro, tá? Que são ajudas, né, gente? São ajudas. Diante desses momentos tão desafiadores, a gente tem que buscar as ajudas naturais que estão ao nosso alcance, tá? Então, tudo que eu falei para vocês aqui até agora foi naturopatia,
né? Naturopatia é ter a natureza como aliada para melhorar a nossa saúde e a nossa vida, tá? E além da naturopatia, eu trabalho com essa emissão de frequências à distância, com o Quantec Pro, que é o equipamento de radiônica mais avançado do mundo. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, quem quiser ter o meu trabalho como aliado aí na sua jornada de vida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Nós vamos agora fazer a nossa oração final, certo? Vamos respirar fundo. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Arro, arra, grande espírito, grande espírita, grande mãe terra, grande mãe natureza. Sete sagradas direções, nossos mestres, mentores, protetores, nossos ancestrais, honrando e agradecendo a terra, o fogo, a água, o ar e o éter. Que toda a humanidade cuide da natureza, que toda a humanidade honre o chão que pisa, o ar que respira, a água que toma, o sol que aquece. Que toda a humanidade escolha cuidar da natureza. Que todos os corações encontrem paz. Que todas as pessoas encontrem a paz dentro de si. Que haja paz em todos os corações. Que haja paz dentro das famílias. Que haja paz entre as famílias. Que haja paz entre todos os povos. Que todos os povos, de todas as raças e todos os planetas vivam em paz, em harmonia, em amizade, guiados pelo amor e pela luz. Que todos nós tenhamos muita saúde física, que todos nós tenhamos muita harmonia emocional, clareza mental. Que todas as nossas famílias sejam abençoadas. E que tenhamos sabedoria para navegar nesse momento tão desafiador. Que possamos cada vez mais fazer escolhas mais assertivas, que possamos escolher fazer coisas boas para a nossa saúde, para a nossa vida e para o planeta. Era mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Era mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu.
terra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Muito obrigada a todos pela companhia, por esse momento maravilhoso, que só fica legal quando a gente está unidos, né? Quando estamos em grupo. Eu sou Nayane Yaguareté, onça pintada, e assim rezei, e assim falei por todas as nossas relações, Arro Mitakuye Oyasin. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Até a nossa próxima live, que possamos sempre estarmos juntos, reunidos aqui, falando de coisas boas, né? Buscando sermos cada vez melhores, né? Se todo mundo buscar ser um pouquinho melhor hoje do que foi ontem, né? Assim a humanidade vai melhorar e a nossa vida com certeza vai ficar melhor. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. E se você quiser ter a minha ajuda, o meu suporte profissional no tratamento natural à distância, com naturopatia e com a tecnologia Quantic, conte comigo, tá? Se você quer dar uma guinada na sua vida, se você quer ter um apoio da natureza mais personalizado, eu estou à disposição como sua aliada, tá? Para auxiliar dentro de tudo que eu sei a melhorar a sua saúde e a sua vida. Seguimos em frente, gente. Uma excelente noite de sono a todos. Uma ótima noite, uma ótima vida. E até a nossa próxima live. Tchau, tchau.